A paz do Senhor, criançada, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma EBD? Muito bem! Eu convido você a fechar o seu olhinho e fazer uma oração com a tia Luciana, ok? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um pouco da sua palavra. Prepara o nosso coração e a nossa mente para recebermos toda a lição que será aplicada e que nós possamos guardar na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus, amém! Eu vou colocar agora para vocês uma música no meu radinho aqui. Ué, mas não tá ligando? Ué, por que será? O que aconteceu? Também, crianças, olha aqui. A tomada não está ligada. Não vou conseguir mesmo, né? Mas vocês sabiam que a nossa vida com Deus também é assim? Porque quando a gente liga o rádio na tomada, ele tem energia, não é? E começa a música, você ouvir a música, você pode usar ele funciona. A nossa vida também é assim. Mas como, tia? Quando nós estamos ligadinhos com Deus, nós temos energia, sim, para fazer as coisas na nossa vida. E que energia é essa? Essa energia que vem de Deus. Quando nós estamos ligadinhos com Deus, ou seja, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, quando nós cantamos louvores, quando nós cultuamos a Deus, né? Nos dias de hoje, estamos cultuando a Deus online, né? E presencialmente na igreja, com restrições, né? Mas podemos cultuar o nosso Deus onde estivermos também, né? Então, isso é a nossa energia que vem de Deus, né? A nossa força que vem de Deus e nós conseguimos realizar as coisas na nossa vida. Agora, quando a gente está desligado de Deus, igual a tomada aqui estava desligada, o rádio não funciona, né? Quando nós estamos desligados com o nosso Deus, nós ficamos fraquinhos, desanimados, sem força, sem vontade para fazer nada, né? Então, nós temos que estar ali, ó, ligadinhos com Deus, para nós termos força, tá bom? E agora eu vou falar para vocês o versículo do dia. E eu vou colocar a musiquinha aqui agora mesmo de fundo, tá bom? Bem baixinho. De repente vocês já vão sabendo qual é o personagem que a gente vai falar hoje, tá? O versículo do dia se encontra no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler só a partezinha inicial. Tão somente ser forte e muito corajoso. Josué 1, 7. Isso mesmo, ó, seja forte e muito corajoso. Josué capítulo 1, versículo 7. O forte que está falando aqui não é forte de ser forte, né? Nós temos a força de Deus em nós. E quando nós passamos por algumas coisas difíceis na nossa vida, quem nos dá força para aguentar e suportar é o nosso Deus. E Ele que nos dá coragem também para poder fazer algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente fica com um pouco de medo, não é? E semana passada nós falamos sobre um líder. Você lembra qual foi? Isso mesmo, foi Moisés. Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel que estava lá no Egito escravizado, né? Então, só que se passaram 40 anos e o povo ainda estava andando, não tinham entrado ainda na Terra Prometida, né? Já tinha se passado 40 anos. Só que Moisés já estava velhinho, cansado e precisava de uma pessoa para ficar no lugar dele quando ele morresse, né? Porque ele já estava cansadinho. E aí ele falou, tem que colocar alguém no meu lugar, porque se eu morrer, quem vai ficar no meu lugar? A gente não chegou na terra prometida ainda, na terra de Canaã, quem vai conduzir esse povo? Mas Deus já estava pensando em tudo, ele já tinha pensado numa pessoa para ficar no lugar de Moisés. E esse amigo nós vamos conhecer hoje, e é o nosso amigo Josué, isso mesmo.
Josué, ele era o ajudante de Moisés. Ele ficava sempre do lado de Moisés, vendo o que Moisés estava fazendo, né? Aprendendo, ele ficava olhando. Então ele já estava aprendendo com Moisés, né? Algumas coisas. E na realidade Deus já estava preparando ele para ser o sucessor, né? Ficar no lugar de Moisés. E ele via que Moisés era muito calmo, era obediente a Deus, era temente a Deus, e com isso ele foi aprendendo. Sim, só que teve um dia que o nosso amigo líder Moisés morreu, né? Chegou o tempo dele morrer, Deus levou, e aí quem ficou no lugar dele foi isso mesmo, Josué. E aí, só que Josué teve um tempo que Josué estava muito triste, desanimado, né? Porque ele sentia muita falta de Moisés, o líder dele, né? Então ele estava muito triste. Ele não sabia assim muito o que fazer, estava com medo também, porque que responsabilidade que ele ficou, né, gente? De liderar esse povo que ficou com ele. Esse povo deu muito trabalho para Moisés, vocês lembram, né? E ele ficou um pouco com medo, desanimado. Mas aí, sabe o que aconteceu? Deus falou com Josué. Um certo dia, Deus falou com Josué. Josué, Moisés está morto. E agora, só um minutinho aqui que a câmera está. Voltamos. Então, continuando. Deus chegou para Josué e falou para ele: Josué, Moisés está morto, né? Ele já morreu. E agora você que vai ficar no lugar dele. Eu te escolhi para ficar no lugar de Moisés. Não precisa ter medo, não precisa ficar desanimado, porque eu vou estar com você aonde você estiver. Seja forte, corajoso, né, para cumprir todas as obras que eu tenho para fazer através da sua mão. Mas você tem que obedecer, né, as minhas leis, os meus mandamentos, para que você consiga fazer tudo o que eu mandar, né? Então Josué, ele teria que obedecer as leis de Deus, os mandamentos. Ele já fazia isso, né? Ele só estava um pouco desanimado e com medo. E aí Deus falou com ele: não precisa ter medo, eu estarei com você em todos os momentos, assim como eu estive com Moisés. Então você não precisa ficar com medo. Você e o seu povo, né? Você e o povo de Israel vão atravessar o Rio Jordão e vão entrar na terra de Canaã. Sim, não precisa ficar com medo. E aí Josué se animou, né? Ficou muito alegre, ele se animou e ele foi um líder vencedor. Ele era um jovem guerreiro, ele foi um líder vencedor e o medo que ele tinha acabou, né? Aquela insegurança acabou, né? E aí ele conseguiu conduzir o povo, ó, até, tá vendo aqui? Ele conseguiu atravessar o Rio Jordão, eles conseguiram chegar na Terra Prometida com Josué. Muito bem. E você, amiguinho? Quais os medos que você enfrenta? Eu sei que você é criança, mas você também tem coisas que colocam medo em você. Às vezes te faz ficar com medo, não é? Vamos dar um exemplo aqui. A prova na escola, que às vezes está difícil e aí você pensa que não vai conseguir, né? E aí o que acontece? Deus te dá ânimo, força para você estudar, conseguir aprender e fazer a prova. Ou aquele esporte que você pratica, um futebol, um judô, quando tem um campeonato que vocês têm que competir, aí dá aquele friozinho na barriga, dá uma insegurança, um medo, né? Mas aí vocês têm que orar, pedir a Deus para tirar todo o medo, ou alguma outra situação, pode ser de uma enfermidade, você pode ficar com medo, então você pode pedir a Deus força, né? E para você ser forte e corajoso nessa hora, porque aí Deus te faz forte, sim, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, ele pode ser com você também, porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Só que você tem que confiar, né? Você tem que se entregar a ele. E outra coisa, você tem que estar ligadinho com Deus, igual o exemplo que eu te dei ali do rádio. Se você não estiver ligadinho com Deus,
né? Lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, estando ligadinho com Deus o dia inteiro, você não vai conseguir, né? Você vai ficar fraquinho, desanimado. Então, ó, fica ligadinho com Deus, ok? Deixa eu colocar aqui, ó, a musiquinha de Josué para vocês ouvirem. Então, essa foi a nossa história de hoje, de Josué, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da história. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode colocar aqui nos comentários, ok? E espero vocês no próximo encontro, ó. Muitos beijos no coração para vocês. Tchau, tchau!